Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre qualificação em armamento e tiro. Como é que eu faço para aprender de verdade, obter conhecimento de qualidade e formal sobre armamento e tiro? Roda a vinheta. Não sei se você me conhece, mas meu nome é Marcelo Adriano, eu sou instrutor de tiro formado pela Academia Nacional de Polícia desde 2009, fui militar de carreira das Forças Armadas por 13 anos e hoje sou policial penal federal já há mais de 17 anos, um dos fundadores aqui do Projeto IAT, instrutor-chefe, também um dos criadores da nossa pós-graduação em docência em armamento e tiro, a primeira do Brasil nessa área e reconhecida pelo MEC. Muito legal, tenho muito orgulho de participar desse mundo como um todo. Tá? E hoje nós vamos falar sobre qualificação na instrução de armamento e tiro, na matéria de armamento e tiro. Porque nós recebemos sempre muitas perguntas aqui dos nossos seguidores, dos nossos alunos, dos instrutores formados aqui pelo Projeto IAT, como se qualificar efetivamente, para que você possa, primeiro, aprender de verdade sobre esse mundo, sobre esse universo de armamento e tiro, e depois ter um conhecimento formalizado sobre isso, para que você possa apresentar no seu certificado, colocar no seu currículo. Você que, por exemplo, é policial e quer aí ser instrutor de tiro na sua instituição, ou se você é dono de loja, dono de clube e quer apresentar um conteúdo formalizado para que você possa trazer uma certa credibilidade em relação àquilo que você oferece aos seus clientes, ou se você quer ser simplesmente instrutor de tiro. É muito importante entender, por exemplo, que os profissionais da área de segurança pública que têm a arma de fogo como uma das suas principais ferramentas de trabalho, se não a principal, tem que conhecer, pode se qualificar de verdade, inclusive ganhando pontos na sua qualificação aí na sua instituição, tá? Sendo promovido, muitas vezes ganhando retribuição pecuniária, inclusive, quando você apresenta uma pós-graduação subindo aí de nível para as promoções. Ou então, se você quer ser instrutor de tiro, vivendo da instrução de tiro. Mas como é que eu faço, então, para obter esse conhecimento? Bem, o primeiro ponto a ser entendido aqui, que é fundamental e que muita gente confunde, é que para conhecer sobre o mundo do armamento e tiro, você não precisa ter uma arma. Como assim, Marcelo Adriano? Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que o primeiro passo para entender o mundo do tiro é adquirindo uma arma, quando na realidade, apesar de que ter uma arma é muito importante e é muito bom você ter a arma e manusear, não é por intermédio da arma que você vai aprender sobre o mundo do tiro. Tá? E por quê, afinal de contas? Ora, porque saber atirar, saber manusear a arma, não é tudo que você tem que saber sobre uma arma de fogo. Tá? Além disso, um outro ponto muito importante, a técnica do tiro deve ser aprendida de forma correta. E se você não tem um ensinamento correto, uma metodologia correta, um passo a passo, desde o início, você vai aprender errado e depois vai praticar reforçando aquilo que é errado. Isso só vai se tornar uma bola de neve e você provavelmente não vai conseguir atingir o seu objetivo, que é se qualificar de verdade, aprender de verdade sobre esse mundo. Então vamos fazer uma breve separação aqui sobre dois campos distintos. Primeiro, teoria, depois prática. Tá? Então, primeiro teoria, depois prática. A teoria, entendendo tudo aquilo que é necessário para conhecer o mundo das armas, e a prática, colocando em prática agora aquilo que você aprendeu. Ambos são complementares, porque muita gente acredita que consegue a prática sem a teoria, e até é possível, mas conhecendo a teoria, fica muito mais fácil você entender, principalmente os porquês. Tá? Então, em um processo pedagógico de aprendizagem, para que a pessoa possa colocar em prática aquilo que ela aprendeu, ela deve entender alguns pontos importantes. O que é, como é e por que é. E isso você aprende teoricamente. Tá? Por exemplo, é importante você conhecer o histórico das armas de fogo? É extremamente importante. Você conhecer o conceito de arma de fogo, você conhecer sobre balística, é extremamente importante. Conhecer sobre munição, a classificação das armas de fogo. Ou seja, se você tem um arcabouço teórico anterior, na hora de colocar aquilo em prática, realizando os fundamentos de tiro para acertar o alvo, isso vai ficar tudo mais fácil. Vou pegar um exemplo aqui para você entender, tá?
Vamos imaginar que você esteja numa instrução de tiro, arma limpa, tá, pessoal? Completamente limpa. Esteja numa instrução de tiro e está explicando para a pessoa sobre a empunhadura. E você diz, olha, meu amigo, a empunhadura deve ser assim ou deve ser assado. Deve ser, no caso da pistola, dessa forma, né? Como nós aprendemos, fazer a empunhadura dessa forma, a empunhadura melhor possível. Mas a pessoa pode questionar, porque ela viu no filme, por exemplo, que o ator principal atira assim e acerta todas os tiros. Ela viu o John Wick atirando assim, ó, pá, 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 acertando tudo, sai correndo, nenhum tiro pega nele e a vida é assim. Então ela vai te questionar. Para convencê-la, para aplicar a técnica correta, de verdade, você vai ter que explicar o que, como e o porquê, principalmente. Por exemplo, quando se fala de empunhadura, porque ela tem que ser a mais alta possível, no caso da pistola aqui, ou no caso de qualquer arma curta. Você vai ter que explicar o porquê. Isso você vai aprender na teoria e depois aplicando na prática. Por exemplo, você vai explicar a ele que ação e reação, quando a munição vai à frente, a arma é arremessada para trás com a mesma energia. Porém, ela vai encontrar um obstáculo que é a mão de quem está empunhando, a mão do atirador, certo? E se eu tiver aqui esse espaço maior, eu terei uma alavanca maior. Porque a arma, se tivesse no espaço sideral, vamos assim dizer, né, sem nenhum tipo de interferência, ela faria esse movimento. Porém, como ela encontra resistência, ela faz esse movimento. Isso quer dizer que quanto maior esse espaço, maior a alavanca, maior o recuo. Então, para que eu possa controlar melhor esse recuo, eu tenho que empunhar a arma o mais alto possível. É óbvio que eu vou ter que me preocupar para não impedir a movimentação do ferrolho e provocar uma pane na arma. Mas o mais alto possível. A minha empunhadura tem que ser a mais alta possível, justamente para que eu tenha uma absorção melhor do recuo e um recuo menor em razão dessa movimentação mais controlável. Agora veja, se você não explicar isso para a pessoa e você diz, ó, faz assim, faz assado, isso já aconteceu com vários alunos em linha de tiro, o aluno vai lá, na sua frente, ele vai fazer, pô, 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 olha aí, quando você virar as costas ou então sozinho, ele vai fazer aquilo que ele acredita que é. Que ele acredita que é. Por isso, o conhecimento teórico é muito importante para você entender o porquê e fazer exatamente o porquê. Um outro exemplo é o treinamento em seco. As pessoas se recusam a treinar em seco porque acreditam que o único treinamento que se faz é o treinamento com disparos. Então você vai ter que explicar o porquê do treinamento em seco, que a gente vai abordar em outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Então veja que eu tenho um conhecimento teórico que deve ser transmitido, e com base nesse teórico, você aplica procedimentos práticos para que a pessoa saiba como fazer e por que está fazendo. Quando você tem esse conhecimento, aí você consegue aplicar com mais facilidade qualquer tipo de técnica, porque a neurociência explica que nós fazemos com mais facilidade, fazemos com mais rapidez, aprendemos mais e com maior correção quando você sabe o porquê. E um dos melhores exemplos é certamente o treinamento em seco. Você manda o aluno treinar em seco, ele fica lá, totalmente sem saco, atirando em seco. De repente, você chega, Quando ele entende o porquê, aí sim ele vai fazer de verdade. Só vou dar uma pausazinha aqui já para te pedir. Se você não é inscrito no canal, é hora de se inscrever. Então vai lá, inscreva-se, marque o sininho de notificação, porque isso é de graça, sabia? Também curta, deixe seu comentário, deixe seu like aqui embaixo e deixe a sua dúvida. E principalmente se você concorda ou não com o que a gente está falando aqui. Ok? Então, com relação a essa qualificação, eu tenho que me preocupar tanto com a teoria quanto com a prática. Então, eu tenho que ter um arcabouço teórico na cabeça para que eu possa ensinar a prática e, principalmente, falar com propriedade. Mas como é que eu faço isso, Marcelo Adriano? Ora, a internet está cheia de conteúdo aí para você. A sua maior dificuldade vai ser, certamente, selecionar o melhor conteúdo. É a grande dificuldade, porque tem muita gente falando groselha por aí, tá? E como é que eu faço, então, para escolher um conteúdo? Bem, são formas de você escolher esse conteúdo, os canais a seguir, ou então uma melhor forma de qualificação. Você pode ter um conteúdo formal, como, por exemplo, a nossa pós-graduação, está aqui atrás de mim, em docência em armamento e tiro. Veja que, se é uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, é porque ela passa por processos específicos para obter essa chancela.
Sendo assim, eu tenho aqui um conteúdo que atende a 2 quesitos importantes. Ser formal, é um conteúdo formal, porque ninguém vai questionar. Eu sou pós-graduado em docência em armamento e tiro. Está aqui formalizado, tá? E também de qualidade. Como é que eu vou buscar o quesito qualidade? E aí você pode avaliar pelos seus professores, tá? Então, por exemplo, aqui na nossa pós-graduação nós temos 2 juízes de direito como professores que também são instrutores de tiro. Ou seja, no que tange à legislação, a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre as disciplinas que são importantes. Eu tenho 2 pessoas que são catedráticas nessa área e que também são instrutores formados, ou seja, entende de ambos os mundos. O mundo jurídico, que é muito importante, como eu vou falar daqui a pouco, e o mundo do tiro. Para falar sobre mitos e aspectos práticos da arma de fogo no dia a dia, nós temos aqui o Daniel, que é delegado de Polícia Civil. Olha aí. Para falar sobre Stop the Bleed, sobre primeiros socorros, nós temos aí o nosso professor Fedato e a doutora Sabrina, médica cirurgiã especialista nessa área. Tá? Para falar também sobre legislação, tem eu, olha aí. Sou professor de Direito Processual Penal. Pesquisem no Google, Marcelo Adriano Processo Penal, que você vai encontrar algumas aulas minhas aí. Além disso, balística é importante? É importantíssimo. Nosso professor especialista em balística, um dos mais qualificados do Brasil nessa área, que é o Fabrício Rocco, tendo cursos aí a dar com pau. Depois a gente vai fazer uma live sobre balística com ele. Tá? Ou seja, eu tenho um conteúdo formalizado, com pessoas que são técnicas, especialistas no assunto. Além do mais, você pode avaliar a didática por intermédio dos próprios vídeos que a gente publica aí nas nossas redes sociais. Tá? Então, eu tenho a possibilidade de formalização desse conteúdo, então eu vou aprender sobre a teoria. Eu vou saber o histórico das armas de fogo. Sabe quem te ensina aqui na nossa pós-graduação? A professora Carla Kurz, que é doutora em História. Olha aí que interessante. Ela é doutora em História e gravou o nosso vídeo aqui, classificação de armas de fogo e fundamentos de tiro. Aprende comigo, aprende com o Maurício Fedato. O Maurício Fedato, ele é só 7 vezes campeão brasileiro de tiro. Atleta com renome internacional, inclusive. Ou seja, você vai ter um conteúdo formalizado, com uma equipe altamente gabaritada, te ensinando na teoria tudo aquilo que você precisa aprender para depois se colocar em prática. Tá? Ou seja, se qualifica de verdade. Apresenta um certificado na sua instituição, se você for policial, por exemplo, apresenta um certificado no clube de tiro que você quer trabalhar, coloca no seu currículo, e aí você vai ter uma qualificação formal. Estou falando isso aqui como um exemplo, tá? Ou ainda, você pode fazer o nosso curso de instrutor de tiro do Projeto EAT, tá? O maior curso de formação de instrutores de tiros do Brasil hoje. Inclusive, estamos com várias turmas aí, estão cheias as nossas turmas, graças a Deus. Tá? Se você quiser informações sobre o Projeto EAT e sobre a pós-graduação, eu vou deixar aqui embaixo o nosso WhatsApp para você entrar em contato com a gente. Tá? Ou seja, você tem que ter a formalização do seu conhecimento, aprendendo tudo aquilo que é importante, mas não pescando conteúdo groselha por aí, porque isso é perigoso. Tá? Isso é muito perigoso. Então, como é que eu faço? Eu analiso o currículo do professor, tá? Entra lá na pós-graduação que você vai ver o currículo dos nossos professores. O currículo do professor, você analisa a didática do professor e analisa o resultado desse professor, tá? A gente tem vários depoimentos dos nossos alunos aqui no curso de gestor de tiro, por exemplo, que explicam como é o curso de gestor de tiro do Projeto EAT. E a parte prática, Marcelo Adriano? Bem, agora que você entendeu o processo, você sabe, por exemplo, que é uma arma de fogo, agora que você entendeu o processo, sabe toda a parte teórica, aí você parte para a parte prática. Tá? É óbvio que isso pode acontecer de forma concomitante. É lógico que sim, mas quanto mais conhecimento teórico você obtém, melhor você vai desenvolver a sua prática. Ah, mas eu já sou policial, já pratico, maravilha. Complemente agora o seu conhecimento com conhecimento teórico. Por que eu digo isso? Porque existe muito preconceito sobre a teoria no mundo do tiro. Não, é prática, é tiro, é deita, rola, é isso e aquilo. É isso também, se você fizer o que é certo, do jeito certo, aprendendo os porquês, tá? E aí você vai ter que aplicar aquilo na prática. E todos os fundamentos de tiro, todos os detalhes, você consegue aprender por intermédio de vídeos, por exemplo. E aí você vai lá e aplica na prática, porque tem muita gente ensinando errado, acionamento do gatilho errado, gestão do recuo de forma incorreta, apresentação da arma de forma incorreta, simplesmente porque não sabe. E não tem problema. A questão é colocar isso na internet como se fosse verdade absoluta. Tá?
Então, o que é que você faz? Agora sim, você busca a prática. E se já pratica, verifica, porque talvez você esteja no caminho certo. Maravilha, você só complementou o seu conteúdo, o seu aprendizado. E agora você já está no caminho certo. Maravilha. Se não estiver no caminho certo, você vai ter ferramentas agora para corrigir. E a partir daí, praticar. Verificar quais são as técnicas, fatiamento, como eu faço, a apresentação da arma, o melhor saque, o saque velado, as técnicas para troca de carregadores, para solução de pane. Tudo isso você, depois que entender o todo, vai aprender e começar então a praticar, 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 praticar e praticar. Praticar, praticar, praticar e praticar, para internalizar aquilo que você aprendeu. Entendemos? Então, o que é que você faz em poucos passos? Busque conhecimento formalizado, com professores que tenham um bom currículo, uma boa didática e que tenha confiabilidade. Como é que eu faço isso? Ora, se olhar o depoimento dos alunos e dos professores. Isso é uma forma de você buscar. E aí você vai buscar um conhecimento teórico formalizado, preferencialmente, num curso de instrutor de tiro, numa pós-graduação, tá? E depois você vai colocar aquilo em prática. Inclusive, o nosso curso de instrutor de tiro do Projeto EAT, nós temos um módulo prático também, em que nós desenvolvemos em 4 dias de intenso treinamento para você, então, se quiser aprender de verdade, arrebentar. Valeu? Mas eu gostaria de saber qual a sua opinião. Então, deixa aqui, porque a gente gosta muito de debater sobre esse tema. Até mais, pessoal. Até a próxima.